Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vivemos dias em que palavras como ansiedade, pânico e depressão deixam de ser exceção e se tornam parte do nosso vocabulário cotidiano do mundo. Talvez você mesmo esteja enfrentando isso ou caminhando ao lado de alguém que sofre profundamente na alma. A pergunta que muitos fazem é: a Bíblia tem alguma resposta ou algo a dizer sobre isso? A resposta é sim. Eu quero trazer uma reflexão bíblica à luz da teologia reformada. Esses males, meus irmãos, não são exclusivos do homem moderno. Eles atravessam a história do povo de Deus. No Salmo 88, por exemplo, ele nos apresenta um servo fiel que clama noite após noite e sente que Deus está em silêncio para com ele. Ele fala de solidão, abandono, escuridão e morte. Não há um final triunfante. Isso nos ensina algo muito importante. A Bíblia, ela não romantiza o sofrimento, nem o minimiza. O profeta Elias, por exemplo, após uma grande vitória espiritual contra os adoradores de Baal, ele entra em colapso emocional e pede para Deus a morte. Em 1 Reis 19:4 diz: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. O apóstolo Paulo, ele fala de angústias profundas, lutas interiores e pressões além das suas forças. Em 2 Coríntios 1:8 e 9, ele diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até mesmo da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim em Deus que ressuscita os mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, ele declara em Mateus 26:38: A minha alma está profundamente triste até a morte. Meus irmãos, esse versículo nos ensina que sentir angústia não é um sinal de falta de fé. Até os mais fiéis sofreram na alma. A Escritura não manda o crente fingir que está tudo bem. Ela nos ensina a levar o coração quebrantado diante de Deus. Davi, no Salmo 32, ele descreve como o silêncio sobre o seu pecado adoeceu a sua alma, até que ele confessou o seu pecado e encontrou alívio. O Salmo 32, versículo 3, ele diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Jesus também nos ensina quanto à ansiedade, não com superficialidade, mas com teologia profunda da providência de Deus. Ele diz em Mateus 6,32: Vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidade. A ansiedade, meus irmãos, nasce quando nós tentamos controlar aquilo que só Deus governa. Nós vivemos em uma sociedade que não sabe mais lidar com a culpa. Tudo precisa ser relativizado, terceirizado, explicado, menos confessado. Mas a culpa real, não tratada, ela não desaparece. Ela se aprofunda. A teologia reformada nos lembra que a culpa não é curada pela negação, é curada pelo arrependimento e pelo perdão em nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João 1,9, João diz: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Além disso, a secularização roubou do homem moderno algo essencial: a esperança futura. Quando a vida se resume ao aqui e agora, o coração entra em colapso. Paulo diz em 1 Coríntios 15:19: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, o ser humano não consegue viver sem esperança escatológica, a esperança do porvir, a esperança das promessas de Deus. A chamada teologia da prosperidade agravou ainda mais esse cenário, prometendo sucesso constante, vitórias, saúde plenas, vitórias visíveis, ausência de sofrimento. Mas esse não é o evangelho bíblico. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor. Ele promete redenção, presença e glória futura. Quando a realidade não corresponde às falsas promessas, muitos entram em frustração profunda e muitas vezes em depressão. É importante dizer que, com clareza e responsabilidade, que nem toda depressão ou ansiedade é resultado direto de questões espirituais ou existenciais. Há causas biológicas, químicas e neurológicas. E nesses casos, tratamentos médicos, psicológico, psiquiátrico não é falta de fé, mas é a expressão do cuidado de Deus por meio da graça comum. A teologia reformada nunca foi inimiga da ciência. Ainda assim, a raiz mais comum dessas dores profundas está nas perguntas que ninguém consegue fugir: quem sou eu? Por que eu existo? Para onde eu vou quando morrer? Sem respostas sólidas, a alma entra em desespero. Essas respostas só são plenamente encontradas em Cristo Jesus. Eu quero encerrar lembrando palavras do próprio Senhor Jesus: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28.
Jesus não prometeu ausência de luta, mas prometeu descanso para a alma. Não um descanso superficial, mas o descanso de quem sabe que os seus pecados foram perdoados, a sua vida tem sentido, o seu futuro está seguro nas mãos de Cristo e a sua dor não é em vão. Se você está cansado, ferido, confuso ou sem esperança, saiba: Cristo não rejeita almas quebradas. Ele é o Senhor soberano, o médico das almas e a nossa esperança viva. E antes de concluir, permita-me falar com muito amor e responsabilidade pastoral àqueles que carregam feridas profundas na alma. Quando a dor emocional aperta, é comum buscarmos refúgios falsos. Alguns procuram alívio em drogas lícitas, como o abuso de medicamento, álcool ou calmantes. Outros, infelizmente, recorrem a drogas ilícitas na tentativa de silenciar a angústia do coração. Mas esses caminhos não curam a alma, apenas adiam a profunda dor. E ainda mais para frente vai aprofundar ainda mais essa dor. A Escritura nos alerta que há consolos que prometem descanso, mas terminam por nos escravizar. O verdadeiro alívio não vem de substâncias, mas do cuidado correto da alma, do corpo e do espírito diante de Deus. Também é importante dizer que nem sempre é tempo de assumir novas responsabilidades. Há momentos em que a pessoa ferida, ela precisa antes de tudo cuidar de si mesma. Até Jesus, em sua humanidade, retirava-se para lugares solitários para orar e descansar. Isso não é fraqueza, é sabedoria. O Senhor não exige de você aquilo que neste momento as suas forças não conseguem sustentar. Deus não mede valor pelo quanto fazemos, mas pelo quanto dependemos dele. Buscar ajuda, desacelerar, dizer não por um tempo, reorganizar a vida, tratar a mente e o coração, tudo isso também faz parte da fé. O cuidado consigo mesmo é muitas vezes o primeiro passo do caminho à restauração. Que o Senhor lhe conceda graça para reconhecer seus limites, coragem para buscar ajuda e esperança para crer que a cura é um processo conduzido pelas mãos de Deus. Salmo 34:18 nos diz: O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Então descanse no Senhor, Ele cuida de você. Que Deus te abençoe. Só lhe deu glória.